Esta noite eu quero falar sobre um homem cego na Bíblia que teve um encontro com Jesus. Esta história está no 10º capítulo do Evangelho de Marcos, começando no versículo 46. E chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de lado sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça por ti? E o cego lhe disse: Senhor, que eu possa ver. Mas há muitas pessoas hoje que são exatamente como Bartimeu. Li outro dia que existem 42 milhões de pessoas no mundo que são cegas. As autoridades de saúde estimam que, de todas as causas, 500 mil de crianças ficam cegas de forma irreversível a cada ano ao redor do mundo. E isso é uma grande tragédia para muitas pessoas e países, e agências de saúde estão trabalhando para mudar essa situação. Entretanto, uma tragédia de proporção igual ou maior é a cegueira espiritual que as pessoas têm, porque a Bíblia diz que você possui 2 tipos de olhos. Você tem olhos físicos com os quais pode enxergar, e tem olhos espirituais. E você pode ver fisicamente, mas talvez não consiga ver espiritualmente. A cegueira espiritual afeta todos aqui. Há milhares de pessoas presentes esta noite que podem me ver aqui em cima, mas são cegas espiritualmente. E essa cegueira impede que você conheça verdadeiramente a Deus. Agora Bartimeu era um homem cego, e ele saiu do pequeno lugar onde passou a noite, sem esperança de que algum dia pudesse enxergar. Ele ia até o portão de Jericó e pedia esmolas às pessoas que passavam por lá. Pessoas que iam ao mercado ou seguiam para seus negócios naquele dia. Ele dizia: Ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego. Ele tinha sua bengala, um casaco velho e surrado. Ele havia pedido um pouco de pão a uma mulher enquanto seguia seu caminho e conseguiu um pouco de leite. E lá ele se sentava com outros cegos e mendigos, esperando que as pessoas lhes dessem um pouco de dinheiro ou algo que os ajudasse. E assim, ao olhar para Bartimeu, eu vejo a mim mesmo, ou vejo você. A Bíblia diz que ele está cego espiritualmente, e nossos líderes mundiais estão tateando no escuro. Eu ouço algumas dessas coisas na televisão, vindas de alguns de nossos líderes mundiais, e fico surpreso com a cegueira espiritual. E já conversei com alguns deles em particular. E às vezes, sinto vontade de estender a mão, sacudi-los e dizer que eles precisam de Cristo, porque Cristo poderia abrir seus olhos. E eu acho que somente os verdadeiros crentes sabem o que está errado com o mundo, porque o que está errado com o mundo é um problema espiritual. Agora Bartimeu não podia ver seus trapos. Ele não podia ver sua imundície. Ele também não podia ver a beleza. E de tempos em tempos, lemos sobre alguém vivendo em uma casa ou apartamento cheio de recipientes vazios, lixo e sujeira. E a pessoa que vive ali pode parecer levar uma vida perfeitamente normal e está bem vestida. Eu conheço uma casa assim agora, onde a senhora está sempre bem vestida. O marido é médico e eles são respeitáveis, são boas pessoas, e quando você os vê fora de casa, pensa que são o casal mais maravilhoso do mundo. Mas se você entra na casa deles, é uma bagunça, parece um chiqueiro, e é assim com muitos de nós. Parecemos estar bem por fora, mas lá no fundo, em nossos corações e almas, sabemos que algo está errado. E por algum motivo, a pessoa parece nem se importar. A Escritura diz: o homem natural, esse é o homem comum, o homem antes de conhecer a Cristo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E parece tolice eu estar aqui e dizer que, porque Jesus Cristo morreu em uma cruz há 2000 anos e ressuscitou dos mortos, isso pode impactar sua vida hoje e agora, dando-lhe a segurança,
a paz e a alegria que você nunca conheceu antes, ajudando a resolver muitos dos problemas de relacionamento que você enfrenta e lhe dando um senso de responsabilidade pelo seu próximo. Mas é verdade, e algumas pessoas chamariam isso de loucura. A Bíblia diz que a proclamação do Evangelho é loucura para os que perecem. Veja, você está cego pelo Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? Jesus o chamou de diabo, o príncipe do poder do ar, o príncipe deste mundo. Há uma outra força no mundo, e essa outra força também tem poder sobrenatural. E essa outra força é o diabo. E há um conflito em andamento, o conflito das eras, entre as forças de Deus e as forças do diabo. Você pode perguntar, por que Deus permite isso? Essa é uma grande questão. É um mistério de onde o diabo veio. Agora, a Bíblia nos diz no capítulo 28 de Ezequiel e também no capítulo 14 de Isaías, onde temos uma pequena visão disso e encontramos outras imagens e vislumbres ao longo das Escrituras. Mas há um diabo. Agora, ele não governa no inferno. Ele nunca esteve no inferno. Ele está vivo. Ele se estabeleceu neste planeta. Agora, você pode chamar o mal do que quiser, mas todos sabemos que há mal no mundo, e todos sabemos que algo está errado, mas não sabemos exatamente o que. A Bíblia nos diz que por trás de tudo isso está o diabo. Você pode perguntar, mas por que Deus não mata o diabo e resolve tudo de uma vez? Bem, um dia Deus vai fazer exatamente isso. Ele não vai matá-lo, mas vai lançá-lo no lago de fogo. Mas esse dia ainda não chegou. Porém, o diabo já sofreu uma grande derrota. Houve uma grande vitória de Deus na cruz. A cruz parecia uma derrota para Deus, mas foi na verdade uma derrota para o diabo. E você e eu podemos participar da vitória que Cristo conquistou na cruz quando o conhecemos. Mas até lá, o Deus deste mundo cegou nossos olhos, então nossos olhos estão cegados sobrenaturalmente. E é por isso que apenas o Espírito Santo pode remover essas vendas que estão sobre seus olhos neste momento. Este homem não era apenas cego, ele também era pobre. E lemos sobre a pobreza no mundo hoje, e isso parte nossos corações. Muitos de nós estamos sofrendo esta noite de pobreza espiritual. Além de ser cego e pobre, ele também era indefeso. Bartimeu esperava morrer em sua cegueira. Ninguém poderia curar esse tipo de cegueira. Mas havia uma esperança para Bartimeu. Bartimeu tinha ouvido muitos rumores sobre esse estranho da Galileia, que andava pelo país, curando pessoas, ajudando pessoas e pregando para as pessoas. E ele ouviu a aproximação de uma grande multidão de pessoas. Seus ouvidos eram muito atentos, e ele conseguia ouvi-los. Ele ouvia as crianças, ouvia as pessoas conversando entre si, e ele perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém lhe dizia. A multidão se aproximava cada vez mais, e ele agarrou a saia de um homem que passava por perto e disse, diga-me, quem está passando pela cidade? E esse estranho, cujo nome ninguém sabe, virou-se e disse, Jesus de Nazaré está passando. E Bartimeu pensou consigo mesmo, Jesus de Nazaré, eu já ouvi falar dele. Ouvi dizer que ele pode curar pessoas, que ele pode ajudar pessoas. Talvez ele possa me ajudar. Sabe, há apenas algumas vezes em nossas vidas em que Jesus de Nazaré passa por nós e temos uma oportunidade como temos esta noite de recebê-lo. Veja, as pessoas têm orado no Espírito Santo, que tem trabalhado, e muitas pessoas já receberam Cristo. E que hora e que momento para você vir. Esse estranho lhe deu a mensagem. Jesus de Nazaré está passando. Eu me lembro da história do cirurgião-geral de Portugal, um ex-cirurgião-geral, que estava caminhando pela rua um dia, quando um pedaço de papel grudou em seu pé. Ele foi para casa, tirou o papel do sapato e olhou para ele. Era um folheto evangelístico. Ele decidiu lê-lo e o leu. E para resumir a história, ele se converteu a Cristo e se tornou um grande líder cristão e um grande professor da Bíblia. Apenas um pequeno testemunho simples como esse. Deus pode usar todas essas coisas, e é por isso que devemos sempre ser fiéis em nosso testemunho, porque você nunca sabe
Quando aquela garçonete no restaurante ou aquela pessoa que você encontra no trabalho estarão observando sua vida, é claro, para ver se você vive de acordo com o que prega. Jesus tem passado por Hamilton. Jesus tem passado pela Ferradura Dourada. Ele pode estar passando pela sua casa. Ele pode estar passando pelo quarto que você ocupa em um hotel. Ele está passando por aqui no sul da cidade de Ontário. E em seu desespero, Bartimeu clamou com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E os outros mendigos disseram: cala a boca, os magistrados vão ouvir isso e vão nos prender. Mas ele continuou clamando. Essa era a sua única chance. Jesus estava ali e ele ia aproveitar. E os outros diziam: fique quieto, Bartimeu. Quem quer ouvir alguma coisa de um velho mendigo como você? Mas quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. E quero que você note algumas coisas sobre isso. Primeiro, ele clamou pela coisa certa. Ele clamou por misericórdia. Ele precisava de outras coisas, mas o que ele mais precisava era de Cristo. Ele precisava de Deus. Tem misericórdia de mim, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é o que todos nós precisamos esta noite, a misericórdia de Deus. Misericórdia. Quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, não vou dizer: Senhor, eu quero justiça. Se eu receber justiça, vou acabar no inferno. Eu quero misericórdia, e Deus ofereceu sua misericórdia na cruz. E ele diz: eu vou te perdoar e te limpar de todo o pecado que você já cometeu. Você nunca terá que enfrentar o julgamento. Você nunca estará em perigo do inferno se entregar sua vida a Jesus Cristo. Então, primeiro de tudo, você tem que dizer: eu sou um pecador. Você tem que dizer isso a si mesmo e talvez a outras pessoas, assim como um alcoólatra. Antes de você poder ajudar um alcoólatra, ele precisa estar disposto a dizer: eu sou um alcoólatra, para que você possa ajudar. No vício em drogas, você tem que dizer: eu sou um viciado em drogas, preciso de ajuda. E quando você vem a Cristo, deve dizer: eu sou um pecador, preciso de ajuda, e ó Senhor Deus, por favor, me ajude. E então, a segunda coisa, ele não apenas clamou pela coisa certa, mas também clamou para a pessoa certa. Ele clamou ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único em todo o mundo que podia ajudá-lo, que estava bem ali. E todas as suas esperanças estavam centradas nele. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E este homem Bartimeu estava vindo da maneira certa. Ele estava vindo à pessoa certa. Ele estava vindo a Jesus, o Filho de Deus. E ele clamou no momento certo. Jesus estava passando. Suponha que ele tivesse esperado e dito: vou ver o que os escribas, os fariseus e os líderes religiosos têm a dizer sobre ele. Vou esperar até que ele venha a Jericó novamente. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Ele pode nunca mais passar por aqui desta forma. Quando veremos algo assim em Hamilton novamente? Faz muito tempo desde que isso aconteceu. Muitas pessoas vieram e ouviram o Evangelho, e tantas pessoas trabalharam, oraram e creram, assim como fizeram aqui. E a igreja se uniu e cooperou como fizeram. E Deus tem falado, e muitas pessoas têm encontrado Cristo. E esta noite você pode encontrar Cristo. Agora, ele clamou naquele momento. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente e sem remédio. Em outras palavras, quando você ouve o Evangelho e não faz nada a respeito, isso endurece um pouco mais o seu coração. O Espírito Santo de Deus continuará a falar com você, mas você não consegue ouvi-lo porque fica surdo. A Bíblia diz: Efraim está ligado aos seus ídolos, deixa-o. Chega um ponto, não sei onde ou quando, mas existe um ponto além do qual você pode chegar, onde seu coração está tão endurecido que mesmo que Deus continue falando, você não pode mais ouvir. Então venha agora
enquanto você tem uma oportunidade. O grande governador Félix tremeu quando Paulo estava falando com ele sobre o Evangelho e ele disse: Vai-te, Paulo, quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamar-te-ei. Mas ele nunca teve uma ocasião mais conveniente. Aquele foi o seu momento, aquela foi a sua hora diante de Deus, e ele não aproveitou. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, não amanhã. Pode ser que nunca haja um amanhã para você. Este pode ser o seu momento. Aquele que endurece o pescoço, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente. Observe como Jesus atendeu à sua necessidade. Havia uma grande multidão de pessoas, e hoje em dia pensamos em termos de grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite. Disseram-me que são 18.000 pessoas. E pensamos em termos de multidões. Pensamos em encher nossas igrejas, em encher um auditório ou ter uma grande multidão em um jogo. Pensamos em termos de multidões, mas é interessante que Jesus não só pregou para as multidões, mas os maiores sermões que acho que ele já pregou foram para indivíduos. Ele parou e ficou parado quando este homem cego o chamou. Uma grande multidão de líderes estava ao seu redor. Ele poderia ter dito: não tenho tempo. Estou a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo. Mas ele parou em seu caminho para a cruz para ouvir o clamor deste mendigo. Ele parou de morrer na cruz para ouvir aquele ladrão dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele parou quando uma mulher tocou em sua veste. E Jesus vai parar por você esta noite. Porque veja, ele vê você esta noite como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. Ele não vê você como parte desta grande multidão. Ele vê você como você é. Ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas intenções e todas as lutas que estão acontecendo dentro de você. E a Bíblia diz que ele ama você e morreu por você. E se você fosse a única pessoa em todo o mundo, ele teria morrido por você. E Jesus não apenas parou, mas disse: chame-o. As Escrituras dizem em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido psicologicamente, espiritualmente está perdido. Você precisa de alguém que o encontre e coloque os braços ao seu redor. É isso que ele fará por você esta noite. E houve uma surpresa no rosto das pessoas da multidão ao verem aquele pobre velho cego, imundo e sujo sendo chamado. Pela primeira vez, eu suponho, alguém o chamou. Alguém jogou sua capa sobre ele. Alguém lhe deu sua bengala. Ele jogou os dois fora e correu até Jesus, prostrando-se diante dele. E então Jesus lhe fez uma pergunta estranha. Ele estava cego há todos aqueles anos, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Você consegue imaginar isso? O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor. E essa palavra Senhor significa que naquele momento ele havia recebido Cristo em seu coração. Meu próprio Senhor, que eu possa receber à minha vista. E eu acredito que ele estava falando não apenas sobre seus olhos físicos, mas também sobre seus olhos espirituais. Os cientistas acreditam que 33 milhões dos 42 milhões de pessoas cegas no mundo poderiam ser curadas ou sua cegueira poderia ter sido evitada. A cegueira espiritual, no entanto, não pode ser evitada. Ela é causada pelo pecado e todos nós a temos, mas ela pode ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele abrirá seus olhos e Ele pode abrir seus olhos esta noite. Qual é a sua necessidade? O que você quer que Cristo faça por você esta noite? O que você quer que eu faça? Ele perguntou. Alguns de vocês podem dizer: eu quero que Ele perdoe meus pecados. Quero que Ele me dê a certeza de que, se eu morresse neste momento, eu iria para o céu. Eu quero paz. Gostaria de rededicar minha vida. Fui batizado ou confirmado, mas de alguma forma não tenho esse relacionamento pessoal com Cristo. Não tenho essa caminhada com Ele que eu deveria ter e gostaria de ter isso. Talvez você queira reafirmar seus votos de confirmação, seja o que for. E Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Não foi o dinheiro, não foram as boas obras.
mas a tua fé te salvou. Estou pedindo para que você dê esse passo hoje à noite. E se você tiver alguma dúvida em seu coração, faça o seu compromisso esta noite. Você sabia que, a cada noite que estivemos aqui, mais de 700 pessoas vieram a Cristo e fizeram um compromisso? Em ambas as noites. E o que vou pedir que você faça é o que já fizemos em toda a América Latina, em toda a Europa, em todo o Oriente, em toda a América e em todo o Canadá. Pedimos às pessoas que se levantassem de seus assentos e viessem à frente do palco, dizendo simbolicamente: eu preciso de Cristo. Eu quero a sua misericórdia. Eu quero o seu amor e a sua graça. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Por que peço que você venha à frente e faça essa declaração pública? Porque Jesus foi pendurado na cruz publicamente por você. Ele não fez isso em particular. Ele fez isso publicamente. E as pessoas estavam contra ele, zombando dele. Ele estava nu e sangrando, e fez isso publicamente. E ele disse que, se não estivermos dispostos a confessá-lo publicamente diante dos homens, ele não nos confessará diante de seu Pai, que está no céu. É um compromisso público. E estou pedindo que você faça esse compromisso esta noite. E depois que todos vocês vierem e ficarem aqui, vou dizer algumas palavras a vocês, fazer uma oração e dar-lhes um livro para levar para casa, que ajudará no seu crescimento cristão. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você está em um ônibus, eles vão esperar. E vocês que estão no outro auditório ou sala, que não puderam entrar aqui, podem se levantar e vir, e os voluntários vão deixar vocês entrarem neste prédio para se juntarem àqueles que vão vir. E do balcão, pode demorar um pouco mais do que pensei na primeira noite. Vai levar pelo menos 3 minutos para você descer. Então, levante-se e venha agora. Mas não deixe que um pouco de tempo o impeça, e não deixe que a grande multidão o impeça. Apenas levante-se e venha, porque é você diante de Deus. Esta é a decisão mais importante que você já fez. E se você quiser trazer um amigo com você, traga seu amigo. Mas levante-se e venha, e não deixe nada te segurar. Nós vamos esperar, e as pessoas estarão orando por todo este grande coliseu enquanto você vem. Você nunca terá outro momento como este. Venha, vamos esperar por você agora, e depois que você vier, falarei com você. Você que está assistindo pela televisão, Deus tem falado poderosamente a centenas de pessoas, e centenas já vieram e ainda estão vindo. E você pode fazer esse compromisso onde quer que esteja e dizer sim a Jesus Cristo. Ele entrará em seu coração, Ele perdoará seus pecados. Ele pode fazer de você uma nova pessoa. Você pode ter uma transformação agora mesmo em sua vida. Entregue sua vida a Ele. E se você quiser, pegue o telefone e ligue para o número que você vê na tela. Há pessoas esperando para falar com você. Se você ouvir um sinal de ocupado, ligue novamente alguns minutos depois, e você conseguirá falar, pois há centenas de linhas disponíveis. E não se esqueça de ir à igreja no próximo fim de semana.